Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago um tema muito importante para quem está pensando em fazer um intercâmbio, que são os prós e contras de morar com uma host family. Como muita gente já sabe, não existe só a host family quando você vai escolher o tipo de acomodação no seu intercâmbio. Tem a host family, tem a residência estudantil e também tem a opção de você alugar um apartamento, o que se você for maior de idade ou se você for com alguém junto, facilita e acaba até sendo mais barato. Mas para quem opta por host family, eu sempre quis ficar numa host family, como ver muitos vídeos de gente falando, conhece muitas histórias, mas nem sempre é aquilo maravilhoso, você encontra a família perfeita, nem sempre é assim. Então eu vou trazer aqui alguns prós e contras de morar com a host family. Vamos lá! Mais comodidade. Como você está deixando o país, deixando a sua zona de conforto, nada melhor do que você estar num ambiente familiar e que você não tenha que fazer todas as coisas para você. Por exemplo, quando você está morando com uma host family, na grande maioria dos casos é obrigatório que eles façam sua refeição, pelo menos o jantar, porque o café da manhã eles mostram para você onde ficam as coisas e você se serve. Mas o café da manhã e o jantar estão inclusos, então você não tem que cozinhar e também não tem que lavar roupa. Então são tarefas a menos que, como você já não está na sua zona de conforto, você também não vai ter que ter esse trabalho a mais. Então eu acho que é uma comodidade um pouco mais prático, né? O segundo pró que eu tenho aqui para trazer é o fato de você continuar no ambiente familiar. Se você no Brasil mora com a sua família ou mora com amigos, você vai continuar sentindo aquele ambiente familiar, porque você vai estar entrando numa família e não vai se sentir tão deslocado quanto se você estivesse numa residência estudantil onde você não conhece ninguém. Então eu acho que é muito mais, não diria prazeroso, mas é mais confortável, digamos assim. O terceiro que eu trago é contato direto com pessoas nativas. A ideia principal de você fazer o intercâmbio, pelo menos para a maioria das pessoas, é aprender melhor o idioma, seja ele o inglês, o espanhol, francês, qualquer um. Então, nada melhor do que você morar com uma família nativa, porque você vai poder ter mais contato com essa língua, tipo, diariamente. Então, é muito melhor do que você ficar, por exemplo, numa residência que muitas vezes você vai ficar sozinho, outras vezes você vai dividir quarto com pessoas de outro país. Então, mesmo que você pratique a língua, não é a mesma coisa que você ter aquele choque cultural, ter aquela troca de cultura, troca de costumes entre a pessoa, entre você e a família. Agora eu vou falar alguns contras, mas eu vou enfatizar aqui que é a minha opinião, porque para muita gente isso pode ser normal ou pode nem ser levado como um contra. Então eu vou falar aqui que é a minha opinião. O primeiro contra de você ficar numa host family é a falta de privacidade. Lógico que você vai ter um quarto próprio, vai ter tipo o seu cantinho, mas não é a mesma coisa de você estar com a sua família, de você estar morando sozinha. É diferente, você tem que se habituar aos costumes da casa, você tem que entender que você não vai poder fazer tudo o que você fazia na sua casa no Brasil, você vai ter que seguir regras, você tem provavelmente horário para tomar banho, tem horário para ir e voltar às vezes, né? Isso não é sempre. Mas você tem que entender que você não vai ter a mesma privacidade que você tinha antes. Então, eu acho que é uma questão de respeito e de entender que é uma situação diferente. E você tem que ver se você tá a fim de aceitar isso. Possíveis desentendimentos. Isso não é tão comum, mas pode acontecer, por exemplo, de um costume seu que você está acostumado, ou que a família está acostumada e você não sabe, né? E aí, de repente, você se vê naquela situação, fazendo aquela coisa e você recebe uma bronca, não, sim, brigando com você, mas uma chamada de atenção, digamos assim. Então pode acontecer uns desentendimentos por conta da diferença de culturas ou mesmo da própria rotina da família. Então é bom tomar cuidado com essas coisas também. Agora, falando um pouquinho da minha própria experiência, e que eu acho que também pode acontecer com muita gente, então vale falar aqui, que muitas vezes você pode ter que dividir outros cômodos da casa com a família. Não tô falando de quarto, de sala, tô falando mais assim, de banheiro. Porque no meu caso, quando eu fui, a primeira família que eu fiquei,
Sim, porque eu tive que trocar, e se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, me avisem que eu posso fazer outro vídeo explicando por que eu troquei de família. E um dos motivos foi porque só tinha um banheiro e a família era composta por 4 pessoas e todo mundo acordava no mesmo horário, então era eu mais 4 pessoas para se trocar, escovar os dentes, fazer tudo no mesmo horário, então acabava sendo muito complicado. Então você tem que prestar atenção que talvez você tenha que se submeter a isso, ter um pouco de paciência, que você vai ter que dividir o horário ali, o ambiente com as pessoas. Um outro contra que eu comentei um pouquinho antes é que você tem que se habituar às regras da casa. Você tem que entender que você está entrando num ambiente que as pessoas já estão acostumadas com uma rotina, regras, costumes, então você tem que entender que você tem que seguir, porque você está na casa deles, então tudo que eles falarem que você tem que fazer, você tem que respeitar e aprender a cumprir. Por exemplo, na segunda casa que eu fiquei, eu não podia subir as escadas para os quartos, eu não podia ir de sapato, então eu tinha que tirar meu sapato ou deixava lá, ou eu levava lá pra cima e deixava no quarto, mas eu não podia andar por lá, pelo carpete com sapato. Foi uma regra que passaram pra mim quando eu cheguei, e aí eu tive que aceitar, tive que falar, tudo bem, é a regra deles e eu entendo. Então você tem que entender que às vezes vão ter regras que talvez você não concorde, talvez pra você seja normal. Muitas coisas também você pode estar acostumada na sua própria casa, como horário pra jantar, como horário para tomar banho, tem muita coisa que pode ser muito parecida com os costumes no Brasil. Então é só um aviso que às vezes tem regras que pode não ser tão comum. Por exemplo, se você for menor de idade, você provavelmente vai ter horário para voltar para casa, porque essa host family vai estar sendo como seus pais lá no outro país, então é responsabilidade deles, eles assinam um acordo que você está sob a responsabilidade deles. Então, provavelmente você vai ter horário para voltar para casa e você vai ter que respeitar, porque é regra. Bom, eu acho que essas são as principais coisas que eu pensei aqui. Se eu lembrar mais de alguma coisa, eu posso gravar um segundo vídeo. Posso também falar como foi a minha experiência de estar numa host family, de estar num ambiente diferente, com outra cultura. Então é isso, se vocês quiserem que eu grave outro vídeo, vocês falem aqui embaixo. Não se esqueçam de dar seu joinha se vocês gostaram, de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho de notificação para ficar sabendo sempre que eu postar vídeo. Então é isso, gente. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!